Lucas, tem como trazer um copinho de água? Copinho de água? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, sem muita demora, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Meu Deus! Oh, aleluia, Jesus! Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Gostaria de ler alguns versículos alternados. Os irmãos puderem estar acompanhando. Vou começar a partir do versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos agora lá para o versículo 22. Vamos ler a partir do versículo 21. Capítulo 15, a partir do versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traze também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu vou pedir a todos que fechem seus olhos, coloquem suas Bíblias no assento. Eu vou pedir a todos os irmãos que façam um minutinho de oração comigo. Os irmãos que estão assistindo pela internet, os irmãos que estão aqui na igreja. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, neste momento, Pai, eu venho pedir para que o Senhor venha diminuir, Pai, o meu eu cada dia mais e mais, para que a Tua palavra venha surtir efeito na vida do Teu povo, Pai, na vida da Tua igreja. Visita, Pai, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, cada pessoa que já está cultuando conosco desde o começo, as pessoas que ainda vão chegar, Pai. Que o Senhor possa visitar nossas orações, nossas súplicas, Pai. Visita a nossa casa, nossa família, nossa parentela. Entra com providência, Pai, em cada pedido que é feito e apresentado diante de Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Deus zeloso, Deus que cuida, Deus que protege, Pai. Senhor, que a Tua proteção divina esteja sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: glória a Deus. Igreja, a mensagem que Deus colocou em meu coração foi essa mensagem do capítulo 15, que fala a respeito de três parábolas. Três parábolas que se tornam praticamente uma. Elas têm praticamente o mesmo objetivo. Muitos conhecem como parábolas da misericórdia. Parábolas da misericórdia pelo fato de trazer os pecadores novamente à casa de Deus, trazer a ovelha que estava perdida, a dracma que estava perdida, e também o filho pródigo que tinha que ser perdido. As parábolas da misericórdia, como muitos conhecem. O interessante é que Jesus Cristo ele tinha o costume de falar por parábolas desde o princípio de seu ministério. E até mesmo os discípulos chegaram a questionar Jesus Cristo no livro de Mateus capítulo 13, versículo 13. Eu gostaria de ler para os irmãos. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprirá a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de modo algum percebereis. Versículo 15.
capítulo 13, versículo 15 do livro de Mateus. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Jesus Cristo foi questionado a respeito das parábolas pelos seus discípulos, na parábola do semeador. Diversas vezes, quando Jesus Cristo falava parábolas, os seus discípulos vinham até Jesus questionar e querer entender o que significava aquelas parábolas. E o interessante é que Jesus Cristo, com toda a sua mansidão, ia e explicava as parábolas para os seus discípulos. Só que nem tudo que Deus falava com aquela multidão, Deus queria dar um entendimento total para os fariseus, para os escribas, para pessoas que se achavam donos da lei. E o interessante é que Jesus Cristo falava pelas parábolas e depois explicava para os seus discípulos. E a Bíblia vai nos falar a respeito dessas 3 parábolas muito interessantes, que se encontram no capítulo 15 do livro de Mateus. Logo no capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, nós vamos entender os sentidos dessas 3 parábolas. Se nós não lermos o versículo 1 e versículo 2, a gente não entenderíamos o sentido dessas 3 parábolas. Eu gostaria de ler para os irmãos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para o judeu, se alimentar com outra pessoa significava intimidade com aquela pessoa. Você não vai colocar para sentar na sua mesa uma pessoa que você não tem nenhum tipo de intimidade. E para aqueles publicanos, para aqueles fariseus e os escribas, eles, quando viram Jesus Cristo junto com pecadores e junto com os publicanos, eles acharam que Jesus Cristo poderia até mesmo ter um grau de intimidade mais elevado com aquele povo. Eles questionavam porque Jesus Cristo se dizia e realizava milagres como Filho de Deus. Eles viam sinais, maravilhas operadas pelas mãos de Jesus, e eles procuravam um meio de apontar Jesus Cristo. E Jesus Cristo diversas vezes ele fala com pessoas pecadoras. Naquela época havia um tipo de pecadores, que eram os publicanos. A Bíblia vai nos falar que tinham pecadores e publicanos. Os publicanos também eram pecadores, só que para eles, os publicanos eram pior do que os próprios pecadores. Porque além de pecadores, a Bíblia nos diz que os publicanos, diversas vezes Jesus Cristo chamou até dos publicanos para ser dos seus discípulos. Jesus Cristo não escolhia a classe da pessoa. Jesus Cristo ele só queria libertar e transformar vidas. Ele não olhava se a pessoa era prostituta, ele não olhava se a pessoa era excluída da sociedade, se era publicano, se era malquisto pelo povo. Ele sabia do objetivo dele, sabia do propósito e do poder que ele tinha e tem em libertar o ser humano. A Bíblia vai nos falar, quando eles veem aqueles homens, eles começam a murmurar. Pecadores não falam qual tipo de pecado aquele povo cometia, mas falam pecadores sentados à mesa com Jesus e comiam com Jesus. Representava a intimidade que Jesus tinha com os pecadores. Os publicanos eram os judeus que eram pagos pelo povo romano para cobrar impostos abusivos, para extorquir o próprio povo de Israel. Por isso que eles eram tão malquistos pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, pelos fariseus, pelos escribas. Eles eram mal vistos pelo fato de praticamente estar extorquindo o próprio povo deles, de estar saqueando e roubando até mesmo o próprio povo. É a mesma coisa de você ir lá na tua casa, na tua família, roubar a tua própria família.
E eles consideravam dessa maneira. Para eles, era uma das piores raças de pecadores. Imagina Jesus naquele meio. Hoje em dia a pessoa vê traficantes, assassinos, e muitos pastores não vão nem anunciar o evangelho para esse tipo de gente, porque deve imaginar, são publicanos, são pecadores. Só que o Jesus Cristo que eu conheço, ele diz que ele veio para os que estão doentes, não foi para os sãos. Os sãos devem ir atrás dos doentes para ajudar, trazer os doentes até o médico dos médicos e Senhor dos senhores, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus Cristo já te curou, se hoje em dia você é são dos seus pecados, das suas imundícias, você tem que ser usado como canal de bênção para trazer aqueles que estão doentes espiritualmente, doentes fisicamente, pode trazer até a casa do Senhor, que eu tenho certeza que eu conheço um médico que é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade. E o interessante, que ao verem isso, Jesus Cristo lhe propõe uma parábola, no versículo 3, então lhe propôs Jesus esta parábola. Quando Jesus Cristo ele fala desta parábola, ele conta logo em seguida as 3 parábolas para aqueles fariseus, para aqueles escribas e os fariseus. Era como se ele estivesse murmurando e questionando Jesus, e Jesus pegasse, eu vou conjecturar para você entender melhor. Era como Jesus falasse: senta aqui que eu vou lhe contar uma parábola. E a Bíblia vai nos dizer, então Jesus lhe propôs esta parábola: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, vai junto com suas 100 ovelhas, uma fica pelo caminho, uma se perde? Que tendo essas 100 ovelhas, não vai deixar as 99 no deserto e vai atrás da ovelha que se perdeu? E a Bíblia vai nos dizer que ele deixa as 99 no deserto. Tem uma música muito antiga que eu acho essa música muito linda, que fala: eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Só que se a gente for ler a Bíblia, as ovelhas, elas não estavam no aprisco, elas estavam no deserto. Deserto era um lugar vulnerável para animais matarem aquelas ovelhas. Deserto era um lugar que ninguém queria estar. E ele deixou as 99 ovelhas que não se perderam, ele deixou as 99 ali no deserto e foi atrás da ovelha que se perdeu. E o interessante é que quando Jesus Cristo ele vai atrás das ovelhas que se perdeu, esse pastor, este homem representa Jesus, indo atrás da gente, indo atrás de nós que estávamos perdidos, que estávamos fora da videira, que estávamos fora do plano de salvação. Jesus Cristo, quando Deus entregou seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, automaticamente o próprio Deus, ele foi e buscou as ovelhas que estavam perdidas do povo de Deus. Quando Deus fez esse ato, ele retirou as ovelhas que estavam perdidas e trouxe de volta para a casa do seu pastor, para a casa do seu pai. O interessante, igreja, que a Bíblia nos diz que este homem vai atrás da ovelha e procura aquela ovelha até achar. Jesus Cristo, algo muito interessante, ele veio, eu comecei no evangelho aproximadamente com uns 12 anos, me afastei e voltei com uns 20 anos, já tem uns 8 anos que eu voltei. E o interessante, igreja, que demorou praticamente 20 anos para Jesus Cristo me achar, para o meu pastor me achar, né? O interessante é que ele foi atrás até ele achar. Vai ter um momento que o pastor vai te achar. Vai ter um momento que Jesus Cristo vai te achar. E o interessante, igreja, eu comparo a ovelha perdida como um novo convertido. Muitas das vezes ele quer até ir junto com as outras ovelhas, quer até estar junto com o pastor. Só que ele não tem força e não tem muita sabedoria para estar junto.
E a ovelha é um dos animais mais indefesos que tem. Eu estava vendo um vídeo sobre ovelhas. O pastor, pode chegar qualquer pessoa que for, fala lá com as ovelhas nem se movem. Mas quando é o pastor dela falando, automaticamente ele faz uns sons que as ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas conhecem o seu pastor. A ovelha vai conhecer Jesus Cristo. Nós vamos ter esse privilégio. E o interessante é que aquela ovelha, quando ela se perde, a ovelha, se ela ficar perdida, provavelmente ela vai morrer. Se algum animal não matar, a lã dela vai crescer tanto que ela vai acabar morrendo com aquela lã arrastando no chão. Vai ficar tão pesada, sem ninguém tosar, sem ninguém tratar dela, que ela vai acabar vindo a óbito. A ovelha é um dos poucos animais que depende de um pastor, depende exclusivamente de alguém para cuidar dela. E a ovelha tinha um valor muito grande, tanto na sua carne, quanto no leite, quanto na sua lã, quanto no seu couro. Tinha um valor muito grande financeiramente, e também tinha um valor espiritual, trazendo para a espiritualidade. Assim como quando Deus chama Davi para reinar sobre o seu povo, Davi era um pastor de ovelhas. E o interessante é que Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas, as ovelhas que não tinham muito valor comercial por causa da sua lã. A lã que era malhada, ela não tinha muito valor como a lã que era uniforme, como aquela lã que era apenas de uma cor só. Aquela lã malhada, para eles, ela servia para que os animais, quando viessem, podiam matar uma ovelha malhada que não ia fazer tanta falta. Só que para Davi, que tinha amor pelas ovelhas, ele falava: eu não vou perder nem que seja uma ovelha malhada. Se Deus me colocou como pastor, se Deus me colocou para cuidar das ovelhas, eu vou cuidar, nem que seja uma ovelha que não tem valor comercial, nem que seja uma ovelha que muita gente olha e fala assim: não vai valer nada, não vai fazer muita diferença, não vai ajudar em nada, deixa perecer lá. Só que Davi era diferente. Ele falava: mesmo sendo malhado aos olhos humanos, eu tenho um amor especial por essa ovelha. E Deus, ele viu graça em Davi, pelo fato dele cuidar das ovelhas dessa maneira. E o interessante, que este homem da parábola, provavelmente era o dono das ovelhas. E a Bíblia vai nos dizer, um homem possuindo 100 ovelhas, provavelmente ele era o dono das ovelhas. Muitas pessoas, como no lugar desse pastor, deixavam a ovelha perecer, e para não arriscar as outras 99. Só que aquele homem foi atrás daquela ovelha que estava perecendo, pelo fato dele achar aquela ovelha importante para ele também. Uma vez já me perguntaram qual o valor de uma alma. Uma alma não tem como você descrever o valor. Não tem valor. Não tem um valor comercial, assim como aquela ovelha não tinha valor para aquele homem. Ele vai atrás daquela ovelha e a procura até encontrá-la, até achá-la. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele acha aquela ovelha, ele coloca ela sobre os ombros e traz aquela ovelha. E quando ele traz aquela ovelha, o lugar normal da ovelha era estar junto com o seu rebanho no aprisco. Só que ele não levou aquela ovelha que ele pegou lá fora, desgarrada. Ele não levou para o aprisco. A Bíblia vai nos dizer: achando, pois sobre os seus ombros com júbilo, e indo para casa, reuniu os seus amigos e se alegraram, festejaram. E a Bíblia vai nos dizer: se alegraram pela ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Escute só o que essa mensagem fala. Quando ele pega aquela ovelha que estava desgarrada, ele não leva ela para junto das outras ovelhas, ele não leva ela para o aprisco, ele traz a ovelha para a casa dele. Sabe uma ilustração que nos representa isso, igreja? As 99 ovelhas vai representar o povo de Israel. E ele pregando para aqueles fariseus e contando essa parábola. Você imagina só, como se ele estivesse falando:
As 99 que ficou lá no deserto, Jesus Cristo, o pastor, ele veio para vocês, veio para o povo de Israel. Só que como ele viu que a ovelha estava perecendo, como ele viu que tinha uma ovelha para trás, o pastor não ia deixar a ovelha para trás. Aquele homem não ia deixar a ovelha para trás. E o que ele fez? Foi atrás daquela ovelha, deixou as 99. E aqui nós vamos entender isso. O povo judeu, para eles até hoje, Jesus Cristo não é o Messias. Para eles são justos. Para eles já estão salvos. E eles acreditam que vai chegar o profeta enviado ainda da parte de Deus. Só que nós sabemos que esse profeta já veio e se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o interessante, igreja, que quando ele deixa as 99, ele vai lá, busca a ovelha que estava perdida e traz aquela ovelha para dentro da casa dele, para a casa do pastor. Era como se ele estivesse falando: já que vocês não querem, vou continuar no deserto porque eu ainda vou tratar com vocês. Mas essa ovelha que estava perdida, que estava fora do plano de salvação, eu vou trazer ela para dentro da minha casa. Sabe quem é essa ovelha que estava perdida? Essa ovelha que antes da graça estava praticamente morta, estava praticamente sem chance alguma de salvação. Essa ovelha sou eu, essa ovelha é você. Só que Jesus Cristo, no ato da cruz do Calvário, quando ele foi entregue, ele disse as seguintes palavras: tetelestai, que quer dizer está consumado. Foi entregue, realizou o ato de sacrifício. E através daquele ato, a graça veio sobre nós. Graça significa favor imerecido. E através dessa graça, o plano de salvação da parte de Deus vai alcançar aquelas ovelhas que estavam perecendo nas mãos de Satanás. Aquelas ovelhas que ia perecer no mundão, que ia perecer sem plano de salvação nenhum. Deus foi atrás dela. O pastor foi atrás dela. Jesus Cristo foi atrás dessa ovelha. E se você é uma ovelha que se desgarrou, que saiu dos caminhos do Senhor, ou que quer conhecer Jesus Cristo verdadeiramente e não tem forças, eu vim aqui nessa noite falar para você que Jesus Cristo vai te pôr nos ombros e vai te trazer até a casa dele. Jesus Cristo, se você não tiver força, ele te coloca nos ombros, mas não vai te deixar para trás. Jesus Cristo tem projeto de salvação para mim e para a tua casa. Jesus Cristo tem projeto de salvação e para a tua vida. Nós não vamos perecer no mundo, nós não vamos perecer nas mãos de Satanás. E o interessante é que quando ele conta aquela parábola para os escribas, era como se ele estivesse tratando as 99 que ficaram lá guardadas, como os escribas, como o povo judeu, como o povo de Israel. E aquela ovelha, ele tratou como nós que fomos enxertados e também vamos usufruir desse projeto de salvação. Na segunda parábola, a parábola da dracma perdida, o interessante que você vai ver aqui no começo da mensagem: então lhe propôs Jesus esta parábola. Esta significa uma parábola. Só que ele conta as 3 parábolas em sequência. E logo em seguida, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas. Ele meio que continua aquela história que ele estava contando. Ao terminar de contar a primeira parábola, imagina que os escribas sentaram para ouvir. Aquele povo que estava ao redor dele estava ouvindo. E ele continua contando essa dracma, essa parábola. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha se perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O interessante, igreja,
que quando ele fala a respeito da figura da mulher, os judeus, aquele povo, eles não gostavam de colocar a mulher uma figura diante de Deus. E ele usou a parábola exatamente uma mulher. E quando ele usa aquela figura e diz, por acaso, se uma mulher que tem 10 dracmas perder uma das dracmas, ela acende a candeia e vai à casa e procura diligentemente. Naquela época os judeus eles tinham alguns costumes. Eu creio que muitos desses costumes vêm até hoje para o povo judeu. É um povo muito místico, um povo que acredita muito nos seus rituais. E quando aquelas pessoas, elas costumavam ter 10 dracmas, a mulher, quando ela tinha 10 dracmas, elas costumavam fazer colares, ou até mesmo bandanas, e colocava aquelas 10 dracmas em suas cabeças ou colares, representando que ela estava disposta a casar, representando que era uma mulher cuidadosa, uma mulher zelosa, uma mulher disposta e preparada para o seu noivo. E muitas daquelas mulheres também já recebiam aquelas dracmas de seus esposos, e as que queriam casar usavam aqueles colares com as dracmas, representando que elas estavam dispostas a casarem. Se faltasse uma daquelas dracmas, se tivesse uma faltando, era como se ela tivesse falando que ainda não era a hora. Era como se ela estivesse falando que ainda não queria um compromisso com o seu noivo, com o seu futuro pretendente. E o interessante é que também servia como dote para aquelas mulheres. Quando casassem, servia também essas dracmas como dote. O interessante, igreja, a dracma ela era aproximadamente o valor de um dia de trabalho. Era uma moeda grega de prata, que valia normalmente o preço de um denário, que era aproximadamente o dia do trabalhador. E aquela mulher juntando aquelas 10 dracmas, ela junto com aquelas 10 dracmas, ela era uma mulher virtuosa. Só que quando ela chega a perder uma das dracmas, naquela época eles costumavam fazer casas pequenas, com apenas um cômodo, os pisos com algumas falhas, com pedras que eles faziam normalmente, que ficavam falhas no piso. E não costumavam fazer janelas, era só a porta, e fazia algumas entradas de ar próximo ao telhado. Eram as casas que aquele povo costumava fazer naquela época. Provavelmente era uma casa escura, porque a Bíblia vai nos dizer que acende a candeia. E quando acende aquela candeia, a Bíblia vai nos dizer que ela procura diligentemente. E ao procurar aquela dracma, a Bíblia vai nos dizer procurar diligentemente, procurar com cuidado, procurar cuidadosamente. E a Bíblia vai nos dizer que ela acende aquela candeia. Acender a candeia representa também a palavra de Deus. Acender a candeia representa você colocar a palavra de Deus na tua vida, para que a candeia venha a ser acesa sobre a tua vida. A dracma muitas pessoas consideram e representa também pessoas que se perderam dentro da casa. Ao contrário da ovelha que se perde lá fora e não sabe o caminho de voltar, a dracma ela se perde dentro da casa. E ao se perder, a dona da dracma vai procurar. A dona da dracma, o dono da dracma, representa o próprio Deus, representa Jesus. E ele vai procurar. Só que no livro de Salmos 119, versículo 5, a Bíblia vai nos falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós entendemos que a palavra de Deus ela vai trazer luz para a nossa vida, vai nos abrir os olhos de uma maneira que ninguém mais pode abrir. Nós vamos ver de uma maneira que o fariseu não vai conseguir entender. Assim como Jesus Cristo ele fala, tem certos mistérios que eu não vou mostrar para esse povo, mas vou mostrar para os meus filhos, para os meus discípulos, para aqueles que querem aprender. E esses mistérios é para mim e para você. Jesus Cristo quer revelar. E o interessante, igreja,
que a Bíblia nos mostra que através da palavra podemos ter a luz, podemos ter aquela claridade para que nós viemos ser encontrados pelo próprio Deus. Muitas pessoas representam aquela casa como a igreja, e a pessoa se perder dentro da igreja. Eu estava orando e lendo esse texto, e também pode representar até mesmo o Espírito Santo que há dentro de nós. No livro de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia fala: temos, porém, este tesouro guardados em vasos de barro, para que a excelência do poder venha a ser de Deus e não de nós. Este tesouro que a Bíblia pode se referir, pode ser o Espírito Santo, que é o nosso maior bem, o nosso bem mais valioso. O Espírito Santo de Deus. Se a gente não zelar dele, meu amigo, nós não vamos ter encontro com Jesus Cristo. Nós não vamos ser alcançados pelo projeto de salvação que Deus tem na nossa vida. E o interessante, igreja, que pode representar aquele tesouro, aquela dracma, um tesouro muito valioso que está dentro de nós, e aquela casa representar a nossa vida. E quem varria aquela casa poderia representar Jesus Cristo. E o interessante, que a luz ilumina para procurar a dracma, que era o Espírito Santo, está dentro. Só que muitas das vezes a gente nem sabe, nem conhece. Muitas das vezes a gente nem sente a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas que não sentem mais a presença do Espírito Santo? Quantas pessoas que nem sabem que ele existe, só ouve falar do Espírito Santo? Só que Jesus Cristo quer que você encontre esse Espírito Santo, esse tesouro que há dentro de você. Ramal, yes. Jesus Cristo quer que você encontre o tesouro que ele implantou dentro de você. A Bíblia nos diz que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele vos deixaria o Espírito Santo Consolador. E através desse Espírito, meu irmão, nós vamos fazer sinais e maravilhas, igual Jesus Cristo operou através da minha e da tua vida. E o interessante, que aquela casa, para encontrar aquela dracma, a casa teve que ser varrida. Duas coisas, a casa teve que ser iluminada e varrida. Tem pessoa que quer sentir o Espírito Santo, que quer algo mais da parte de Deus, só que não quer varrer sua casa, não quer deixar os pecados, não quer deixar as coisas que desagradam a Deus. Ramal, yes. Tem muitas pessoas que Deus tem projeto grandioso, mas está amarrado aos pecados. Pecados que podem parecer simples aos teus olhos, mas diante de Deus é coisa que o Espírito Santo. E o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo se entristece. Ramal, yes. E às vezes é isso que impede de você encontrar a dracma, de você encontrar o propósito que há dentro de você. Jesus Cristo implantou o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, igreja. Só que se a casa não tiver varrida, se a casa não tiver luz, não tiver claridade, o Espírito Santo vai ficar escondido, assim como aquela dracma. Vai ficar escondido. Só quer que você venha olhar para dentro de si mesmo. Onde é que eu posso passar essa vassoura? Onde é que eu posso limpar mais ainda a minha casa? Para que o Senhor está numa casa limpa. Porque o Espírito Santo, ele é justo, é fiel. O Espírito Santo é santo, o nome já fala. É santo, ele não vai habitar num lugar sujo, num lugar escuro. Ele vai querer uma casa varrida, uma casa limpa. Uma pessoa dos seus pecados. Mundana para a vida reta diante de Deus. É ele que vai usar. E o interessante, igreja, essa parábola ela fala com muitas maneiras. Ela vai falar através também de pessoas que perdem dentro da casa de Deus. A ovelha perdida eu considero como se fosse um novo convertido, que ele não tem muita força, mas do próprio Jesus ele vai trazer.
A dracma é depois que a pessoa já está dentro e a pessoa deixa de orar, deixa de Bíblia, deixa de buscar o Senhor, relaxa. Quando a pessoa vai passando o tempo, vai ficando relaxado, não quer mais acordar de madrugada, não quer mais jejuar, não quer mais saber de ensaiar, não quer mais saber de preparar a pregação, vai pregar sempre as mesmas coisas, vai relaxando, não quer mais saber de crescer na casa do Senhor, não quer mais saber de ganhar almas para o reino de Deus, vai relaxando, e quando vê, a pessoa já está perdida na própria casa. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando aquela mulher acha a dracma, ela vai varrendo diligentemente, com cuidado, procurando, com cautela, aquela dracma, ela fica com tanta alegria, com tanto júbilo, que chama suas amigas, vizinhas, para fazer uma festa, para comemorar. E a Bíblia vai nos dizer que eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por que se arrepende. Olha que interessante, igreja. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Eu já vi muita gente pregar dizendo que os anjos fizeram festa, e a festa dos anjos pulando para um lado com muita alegria. Só que se você for ler a Bíblia, e até mesmo as traduções mais próximas da original, vai falar: eu vos afirmo de igual modo que há júbilo, alegria diante dos anjos de Deus. Diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos aqui? Quem é que sabe? Haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando ele fala haverá alegria diante dos anjos de Deus, nós entendemos que quem está diante dos anjos de Deus é quem? O próprio Deus. E a Bíblia não vai nos dizer, através dessa mensagem, que o próprio Deus vai se alegrar de ver um pecador arrependido, ser encontrado, ser achado e voltar para os caminhos do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. O interessante, igreja, imagina só Jesus Cristo contando aquelas parábolas para aqueles fariseus. Conta a primeira parábola das ovelhas, conta a segunda parábola da dracma, e ao contar a terceira parábola, que é uma das maiores parábolas que tem na Bíblia, a parábola do filho pródigo, que é uma das mais conhecidas, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele continua, e a Bíblia diz no versículo 11, continuou, significa que ele já vinha contando aquela sequência de parábolas, continuou. Certo homem tinha 2 filhos, um mais moço disse ao pai: dai-me a minha parte de bens, a que me cabe, e que eu reparta e o que há de haver. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E o interessante, igreja, que aquele homem, ele passou por uma necessidade tão grande. A Bíblia vai nos dizer que, havendo aqueles 2 filhos, Jesus Cristo contando aquela parábola para os escribas e para os fariseus, e falando, havendo um homem que tinha 2 filhos, ele pede algo em comum. Quando uma pessoa ela vem ganhar uma herança, é através da morte daquele que era dono. Por exemplo, uma pessoa tem uma casa e tem 3 filhos. Depois que ele morrer, a casa ficará para os filhos, e aí eles vão fazer a divisão da maneira que agrada a eles, da maneira correta, ou que seja outros bens. Só que o interessante, que nesse fato, nesse ato, a Bíblia vai nos relatar algo muito incomum, igreja. Ele pede a sua herança com o pai ainda em vida. Aquilo para aquele povo era uma afronta. Era como se ele estivesse desejando a morte do seu próprio pai. Era como se ele estivesse desejando que seu pai morresse para ele pegar logo a herança. Só que o seu pai, ele logo
ele vê o questionamento do seu filho e vai e entrega o que ele pede. E esse pai representa Deus, igreja. Muitas das vezes a gente pedimos coisas para Deus que vai nos afastar da casa do Pai. Nós pedimos coisas para Deus que vai nos tirar dos próprios caminhos do Senhor Jesus Cristo. E a gente acha que é o melhor para a gente. E a gente fala: Senhor, eu quero, Pai. Senhor, para mim, Pai. Abre essa porta, Senhor. Senhor, faz isso, traz essa pessoa. Eu quero essa, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas das vezes a gente não ora e apresenta diante de Deus para ver se é a vontade de Deus para a nossa vida. E aquele homem, o interessante, igreja, que ele pede, o pai entrega, ele junta toda a sua herança e vai para uma cidade distante. A Bíblia nos diz que ele gasta tudo, absolutamente. Gastando tudo, igreja. Vem uma forte fome sobre aquela terra, a ponto daquele homem passar necessidade. E ele encontra um homem para que ele venha trabalhar. E ao encontrar aquele homem, o serviço que deu para ele, sabe qual foi? Cuidar de porcos. Para o judeu, um dos serviços piores que eles achavam, dos serviços mais baixos, era ser publicano, ser pastor de ovelhas. E o pior ainda, era cuidar de porcos. Para aquele povo, os porcos eram animais imundos. E ainda eles consideram animais imundos. E ao considerar aqueles porcos animais imundos, imagina só cuidar daqueles porcos. Cuidar de animais que eles consideram imundos. E o interessante, igreja, que quando ele cuidava daqueles porcos, o interessante, eu gostaria de ler para os irmãos entenderem melhor. Versículo 16, capítulo 15, versículo 16. Ali desejava ele fartar-se daquelas alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Eu já vi muita gente pregando, dizendo que ele comia daquela comida dos porcos, e comia, se alimentava, se sujava com aquela comida. Só que a Bíblia nos diz que ele desejou fartear-se daquela comida. Ele desejou comer. Só que era uma comida que eles davam para aquele povo, aquelas alfarrobas, elas poderiam até fazer mal para o ser humano. Eu creio que até por esse motivo ele não chegou a comer aquela comida. E o interessante é que ele desejava comer aquela comida de tanta fome que ele estava sentindo. A Bíblia nos diz que ele queria comer a comida dos porcos, só que ninguém lhe dava nada. Ele não tinha comida. Se ele estava mexendo, cuidando daqueles porcos se alimentando, imagina só aqueles porcos comendo. E ele sabendo que os empregados do seu pai, as pessoas que trabalhavam para o seu pai, comiam do bom e do melhor. Comiam pão quente, comiam com fartura. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali cuidando daqueles porcos, Jesus Cristo contando uma parábola para os escribas e fariseus, Jesus Cristo fala para aqueles homens, e quando ele estava cuidando daqueles porcos, ele desejou a comida, mas caindo em si, ele lembrou que os trabalhadores de seu pai se alimentavam e se farteavam na casa de seu pai. Era como se a pessoa sair da casa de Deus, achando que as coisas vão melhorar, começa a ter a vida mais destruída ainda, começa a ter a vida muito destruída, bagunçada, começa tudo a dar errado. Pessoa que cresceu nos caminhos do Senhor, pessoa que se desgarrou da casa do Pai, na hora que a pessoa chega diante da lavagem, na hora que a pessoa chega no seu lugar mais podre, no lugar mais imundo, é aí que a pessoa vai olhar e vai cair em si e vai falar: na casa do meu pai tem comida boa, na casa do meu pai eu me farteava, eles se alimentavam bem. E a Bíblia vai nos dizer que caindo em si,
ele diz que ia se levantar. Se levantar-me-ei, e irei até meu pai, mas não sou nem digno de ser chamado mais de filho. E a Bíblia nos diz que ele se levantou e foi em direção da casa de seu pai. E aqui eu gostaria de mostrar algo muito interessante, igreja. O pai desse filho pródigo, ele representa a figura de Deus. Representa Deus. O filho pródigo como se fosse a pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Só que ele saiu dos caminhos do Senhor. Só que ele sabia o caminho de voltar. A ovelha ela saiu, mas não sabia como voltar. Só que Jesus Cristo, ele permitiu que pessoas saíssem. Pessoas saíram. Foi o meu caso. Saí dos caminhos do Senhor. Só que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu voltava para esse caminho. Porque é esse caminho que Deus tem para a minha vida. Talvez você que está me assistindo agora, ou você que está me ouvindo aqui dentro da igreja, está pensando, cocheando em dois pensamentos. E Jesus Cristo fala que não tem dois caminhos. O próprio Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O interessante, igreja, que tinham três personagens. A diferença do filho pródigo para a ovelha era que a ovelha não sabia o caminho de voltar, mas o filho pródigo, ele sabia o caminho. Jesus Cristo é o caminho que vai te levar de volta até a casa do Pai. Quem aqui que já saiu do caminho do Senhor? Muitas pessoas saíram, mas você sabia o lugar certo de estar. E você conhecia o caminho de volta para a casa do Pai. E eu creio que desse caminho, dessa casa, você não vai sair mais, até a vinda dele. O interessante é que ele se sente tão impuro, tão imundo. A pessoa que comete pecados, atrocidades, ela vai se autocondenando. Assim aconteceu com Adão e Eva. Tinham um diálogo com Deus. Quando pecaram, até queriam se esconder diante de Deus. Só que o interessante, a Bíblia vai nos falar que o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Quando aquele homem comete pecados, quando aquele homem se aprofunda no lamaçal de pecados, ele se considera tão impuro que ele não se acha digno de ser chamado de filho. E muitas das vezes a pessoa que sai da casa do Senhor, ela não volta pela própria consciência condenando, pela própria que fica martelando e falando: filho, você é digno de estar na casa do Senhor. Só que quando aquele homem decide voltar para a casa do seu pai, quando ele vai vendo o pai já de longe, a cena que ele olha e vê o pai é dessa maneira aqui, ó. Mesmo que ele se achasse indigno de ser chamado filho, Deus desprezou filho. Uma vez filho, você vai ser filho para sempre. O interessante, igreja, que mesmo tendo a vida toda bagunçada, mesmo tendo feito coisas que desagradavam o coração de Deus, mesmo destruído com a herança, mesmo não deixou de ser filho, mesmo assim quando ele não de ser e o beijou, porque ele ainda considerava ele filho, mesmo sem ele achar que era um filho. Deus, ele não vai te desprezar. Deus quer você na casa dele. Deus, ele quer você fazendo para mal e res. Eu sei que nesse momento nós vivemos momentos difíceis. Muitas pessoas não podem estar na igreja, mas a igreja não é só aqui. A igreja também é no altar da tua casa. A igreja é no pé da tua cama, quando você dobra o teu joelho para falar com teu Deus. A igreja é no pé da tua cama, quando você apresenta o seu jejum. A igreja é no pé da tua cama, quando você bota o celular para despertar de madrugada para orar. A igreja não é só aqui, essas quatro paredes.
A igreja também é você. A igreja é você. O Espírito Santo habita dentro de você. Aonde você for, o Espírito Santo estará. O Senhor com você. O Senhor contigo. Ramau e res. Ramam, darau e res. Ele com sinceridade para falar com teu pai. Ele vai estar disposto a te atender de novo. Colocar roupas novas. Colocar um anel. De colocar sandálias. Ramau e res. O interessante, igreja, que quando ele abraça aquele pai, a primeira coisa que ele fala: pai, pequei contra ti, contra os céus, já não sou chamado de filho. O que o pai filho, escuta só, e Jesus Cristo falando para os escribas e fariseus, ele fala: mas sabe o que é que o pai fez? O pai quebrou todo tipo de protocolo, porque é um amor diferenciado. Esse é o amor de Deus por mim e por ti, igreja. O interessante, versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o e põe um anel no dedo e as sandálias nos pés. O interessante, igreja, eu estava vendo o que significava isso. Pela lógica humana, um filho que comete isso tudo, que some, que desaparece, pela lógica, a primeira coisa que a mãe vai fazer quando o filho some, quem é que já viu quando um filho sumiu, a mãe ficou procurando? Quem é que já viu? Primeira coisa que a mãe faz é dar uma bronca: menino, não faz mais isso. Dá logo uma bronca, muitas das vezes abraça, algumas têm uma reação diferente, abraça, chora, alguns têm uma reação diferente. Mas normalmente a primeira coisa é advertir aquela criança. Só que Deus, ele tem um amor diferente. Ele achava que não era mais filho de Deus. Não achava que era mais filho daquele homem. Só que a primeira coisa que aquele homem faz, chama os seus servos, prepara a melhor roupa. A melhor roupa representava para aquele povo, reservada para o convidado de honra. A melhor roupa, quase todo judeu costumava ter uma roupa de excelência, uma roupa boa dentro de casa, para dar para um convidado de honra. E aquele homem que não se achava mais filho, na hora que o pai mandou preparar a melhor roupa, sabe o que eles fizeram? Sabe o que ele sentiu dentro dele? Ele se sentiu, quando ele vestiu aquela roupa, ele se sentiu uma pessoa honrada. Era como se o pai estivesse falando: você é uma pessoa de honra. É uma honra ter você na minha casa novamente. E assim vai ser quando muitas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, até mesmo você que está ouvindo essa mensagem neste momento, Deus, ele quer você de volta na casa dele, para ele te dar vestes novas, que vai representar Deus falando para você: é uma honra ter você em minha casa. É uma honra. Imagina só o próprio Deus falando isso para você. E a segunda coisa que Deus permitiu nós conhecermos através dessa parábola, aquele homem, ele deu as roupas e depois deu um anel. Aquele anel representava um símbolo de autoridade. Além de ser um homem honrado, ele tinha autoridade. Através daquele anel ele poderia fazer compras com o nome da sua casa, da sua família, do seu pai. Ele tinha honra, ele tinha autoridade através daquele anel. A família ser uma família honrada. E quando ele devolve, coloca aquele anel nas mãos daquele homem, ele sente de volta a autoridade nas mãos dele. Quantas pessoas que saem dos caminhos do Senhor e vê as coisas acontecendo e acha que não tem essa autoridade para determinar que Satanás não vai fazer o que quer na tua família, na tua casa.
Só que o pai quer devolver, quer colocar o anel nas tuas mãos. Provavelmente por ser filho ele já tinha aquele anel, mas ele deve ter tirado. E quando aquele jovem sente o anel nas suas mãos, ele sente como se ele tivesse uma autoridade. Ele tivesse autoridade em suas mãos. Além de se sentir honrado, ele sente um homem com autoridade. E a terceira coisa, ele coloca as sandálias nos pés. A sandália era o símbolo de que ele voltava a ser filho. Naquela época os escravos eram identificados até mesmo pela falta de sandálias. E escravos não tinham sandálias. E quando tinham, eram sandálias bem feitas por eles. Só que eles pegaram e deram sandálias para os pés daquele jovem. Representava que o pai não tinha desprezado ele como filho. Era como se o pai estivesse falando: você ainda é meu filho. Você tem honra, você tem autoridade, e você ainda é meu filho. E Deus fala para pessoas aqui nessa noite: não deixou de ser filho. Você é filho. E o interessante é que quando o irmão vê aquele rebuliço todo, e ele matando o melhor novilho, manda matar o novilho cevado. O novilho cevado, igreja, naquela época, para aquele povo, representa honra para aquele homem que está visitando. Eles guardavam um novilho cevado para quando viesse uma visita honrada na sua casa. Eles matavam aquele novilho cevado em comemoração àquela visita que estava vindo à casa dele. E quando ele mata aquele novilho cevado, o irmão dele fica irado. O irmão dele, quando vem chegando, o interessante é que ele não fica nem irado por causa das vestes, por causa do anel, ou até mesmo por causa das sandálias. Ele fica mais irado por causa do novilho cevado. Ele fala: pai, há quanto tempo que eu te sirvo? E você não matou nenhum novilho cevado para mim. Tenho te servido, tenho feito tua vontade, estou aqui trabalhando contigo, estou do teu lado. E você não matou nenhum novilho para mim, pai. E o interessante é que olha o que o pai fala. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos a nós e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que interessante, igreja. Estava morto e reviveu. Sabe o que Deus nos ensina com isso? Quando a gente está fora da casa do Pai, a gente está morto. Sabe por quê, igreja? Se a trombeta tocar e você está com a vida igual a do filho pródigo, lá na prostituição, gastando com meretrizes, gastando dissolutamente, fazendo tudo que agrada a Satanás, você vai estar morto. A Bíblia nos fala: o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Só que quando o irmão dele se chega para falar com o pai, ele fala: o teu filho, aquele lá, gastou tuas coisas tudinho, gastou toda a herança, e mesmo assim você matou um novilho cevado para ele. E o interessante, que ele não considerava mais o filho pródigo como um irmão, na ira tão grande que ele sentiu de ver o pai se alegrando com a alegria do seu irmão ter voltado. Ele não considerou ele como um irmão. Ele falou: o teu filho gastou tudo, o teu filho fez isso, fez aquilo, e mesmo assim você matou um novilho cevado. Só que o pai, ele dá uma lição para o seu filho. Ele fala: o teu irmão, meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Mesmo que a pessoa ache que não é irmão para Deus,
ele vai ver como irmão. Para Deus ver como irmão. Muitas pessoas não se alegram de ver pessoas vindo para a casa do Senhor e se arrependendo de seus maus caminhos. Muitas pessoas não se alegram mais de ver a destruição. Só que Jesus Cristo, ao contar essa terceira parábola, eu já quero encerrar por aqui. Ele ensina uma lição para os escribas e fariseus. Preste bem atenção. No capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, ele vai falar que ele estava junto com 4 públicos, 4 tipos de pessoas: pecadores comuns, pecadores, publicanos, que eram uma espécie de pecadores da pior classe que tinha, os fariseus e os escribas, que eram perseguidores de Jesus, queriam afrontar Jesus Cristo. E ele, diante daquele povo, ele conta essas 3 parábolas. E para encerrar essas 3 parábolas, o interessante, o irmão daquele filho pródigo, ele vai representar, sabe quem? A dracma que se perdeu na casa do pai. E o filho pródigo vai representar, sabe quem? A ovelha que se perdeu fora. Um jovem, um filho mais novo, com inocência, não tinha muita malícia, foi ao mundo, só que ele foi. Só que ele teve um encontro e sabia o caminho. A diferença dele para a ovelha é que ele sabia o caminho. Só que ele representa a ovelha que se perdeu fora. E o irmão que estava perdido dentro. Tem pessoa que é igual o irmão do filho pródigo. Vai ver o povo sendo abençoado e vai ficar triste. Vai ver o irmão prosperar e vai ficar triste com a prosperidade que Deus derramou sobre a vida do irmão. Vai ver Deus usando o irmão e vai ficar triste de Deus usando o irmão e não usando ele. Vai ver Deus ministério, expandir a vida familiar, expandir a vida ministerial, expandir a vida material. Em vez de se alegrar com seu irmão, ele vai ficar triste. Sabe por que isso, igreja? É porque é uma dracma que está perdida na casa do pai. O filho pródigo, ele voltou. Só que o interessante é que quando o filho volta, quando volta para a casa do pai, há alegria diante de Deus. Deus, ele se alegra de ver um pecador se arrependendo de seus maus caminhos. E quando ele se alegra, igreja, o interessante, que eu já quero concluir a mensagem. Pode se colocar de pé, igreja, já vou concluir. Logo em seguida eu vou fazer uma oração. O interessante é que quando ele chama aquele filho e conta tudo o que se passou, era como se Jesus estivesse mostrando para os fariseus e escribas que eles eram considerados o irmão do filho pródigo. O povo de Deus estava ali como irmão, como pessoas que não queriam ser justos diante de Deus. Assim como a ovelha perdida, a Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo, ele se alegra quando um pecador se arrepende mais do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Assim se considera o fariseu, assim se considerava os escribas. Eles achavam que sabiam tudo, que andavam com a vida totalmente reta, que não precisavam de arrependimento. E Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Se você está me ouvindo aqui agora neste momento, faça um concerto com Deus. Eu quero fazer uma breve oração. Apresenta a tua vida, a tua família diante de Deus. Se sentir no teu coração, faça um concerto com Deus. Mas não fique como a dracma que se perdeu dentro da casa, nem fique como a ovelha que se perdeu fora, e nem como o filho pródigo que se perdeu fora. Sabe o caminho que tu tem que seguir, mas não segue. Caia em si, assim como o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa de seu pai.